Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo é sobre as atividades da semana 1 do PET número 2, oitavo ano, com o tema o gênero textual, debate regrado. Então aqui nós temos uma breve apresentação. Os gêneros apresentam-se como mega instrumentos na vida cotidiana de todos. Por meio deles é possível comunicar-se e agir sobre o outro. Querendo ou não, estamos sempre agindo nas diversas situações comunicativas com gêneros textuais. Eles veiculam nossas intenções, estabelecem os papéis sociais e trabalham a favor dos objetivos que queremos alcançar. Então, os gêneros textuais têm esse objetivo. No dia a dia, expressamos nossas opiniões e muitas vezes as defendemos diante de argumentos contrários. Quando esse confronto de ideias ocorre de forma organizada, nós o chamamos debate. Então veja aqui que aqui começa a falar sobre o gênero textual debate. Então no debate há o quê? Há um confronto de ideias. Mas esse confronto de ideias é feito de forma organizada. Então vamos falar sobre o gênero debate regrado. Então o debate regrado é um gênero oral. Então, ele acontece na oralidade, na fala, em que duas ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre duas ideias diferentes, levantando argumentos que defendem a sua linha de pensamento. O debate é bastante comum durante campanhas políticas. Então, são os debates que nós conhecemos mais, onde os candidatos vão apresentar suas propostas para tentar convencer o eleitor a votar neles. Acontece também em escolas, faculdades e comunidades, outros locais que acontecem os debates. O debate regrado, como o nome indica, segue determinadas regras. Então preste atenção que o debate aqui que nós estamos falando, o chamado debate regrado, ele precisa seguir algumas regras que são dadas antes do debate começar. Então quem já viu algum debate político provavelmente já viu que há a presença dessas regras, como o tempo. Para organizar o debate, tem que haver um tempo, quanto tempo cada participante deve falar, é chamado tempo de fala. Direito de réplicas e tréplicas, ou seja, um falante ele vai apresentar uma ideia, um segundo falante ele vai replicar, ou seja, ele pode contestar aquilo que o falante disse, e aquele primeiro falante pode voltar a rebater o segundo falante. Então, isso é chamado de tréplica. Por exemplo, vamos exemplificar aqui. Então, são dois debatedores, o debatedor A e o debatedor B. Então, o debatedor A ele tem um tempo de fala, por exemplo, 1 minuto. Então, esse A ele vai falar 1 minuto. Então, ele tem uma determinada ideia. O debatedor B também tem 1 minuto, por exemplo. E ele tem uma ideia contrária que o A falou, então ele vai fazer a sua réplica. Então, ele vai fazer a réplica, ou seja, contestar o que o A disse. Então, a isso chamamos réplica. E a tréplica? O A não gostou, achou a ideia do B desinteressante, ou quer confirmar aquilo que falou da primeira vez, então ele fará a tréplica. Esse tipo de debate é muito comum durante o período eleitoral, como já foi falado aqui anteriormente, onde os candidatos se reúnem e apresentam duas propostas de governo. A principal característica do debate regrado é que as pessoas têm o direito de expor suas opiniões e ideias, ouvir e respeitar os demais, mesmo que sejam opostas, de uma forma organizada e objetiva. Então, precisamos até repetir esta parte aqui que está sendo falada. Veja que a principal característica do debate é que as pessoas têm direito de expressar suas opiniões e ideias. Também têm o direito de ouvir, mas também deve respeitar os demais, mesmo que as ideias deles sejam ideias
opostas, isso de forma organizada e objetiva. Então, bem importante essa parte. Para que haja um debate regrado, faz-se necessário. Então, para que tenha o debate, para que o debate se realize, então são necessárias 3 coisas, 3 partes. Veja aqui: a presença de argumentos que revelam posições positivas ou negativas em relação ao tema. Então, estes argumentos são falas, né? Como é um debate, é um gênero oral, então são falas para comprovar a sua ideia. Segundo ponto: concordância, apoio, desacordo e refutação. Então, precisa que tenha isso no debate, né? Precisa ter essa parte. Ou eu concordo, ou eu apoio, ou eu desacordo, né, aquilo que o meu oponente fala, ou refuto, quer dizer, descarto, não quero aquela ideia. E a terceira, variados tipos de argumentos. Né? Então, se eu vou falar sobre uma ideia que eu tenho que argumentar para comprovar aquela ideia. Como que eu argumento? Exemplificando, dando um exemplo sobre aquela ideia. Né? Posso fazer um argumento de autoridade, né? Falar um argumento de autoridade, ou seja, alguém que é especialista no assunto, é doutor no assunto, é conhecedor do assunto, eu posso citá-lo, por exemplo. Então, faço a citação de alguém que é mestre no assunto, é doutor no assunto, para comprovar aquela minha ideia. Pode ser um argumento de princípios, de causalidades. Então, são os tipos de argumentos. O debate é uma atividade que decorre naturalmente da vida em sociedade e que nos permite a troca de ideias, o confronto de pontos de vista e a reflexão. Além disso, a informação aumenta, aprende-se a tomar a palavra, a demonstrar e a convencer. Então, aqui foi falado então sobre o gênero debate regrado. O debate regrado é composto por, então, para se realizar um debate, o que é necessário? É necessário que haja um moderador ou mediador. É necessário que haja debatedores. Também deve ter audiência, que é o público. Então, quem que é o moderador ou mediador? Então, é uma pessoa, né, que lança o debate, expondo com clareza o assunto a discutir, dá a palavra às pessoas que a pedem e impede que as outras intervenham sem a ter pedido. Então, é aquele que vai controlar ali o debate. Então, um exemplo, né, como falou aí do exemplo do debate político, o jornalista, né, seria esse mediador. Então, o jornalista está ali, então ele que concede a palavra a um, concede a palavra ao outro, marca o tempo para que as pessoas exponham as suas ideias. Então, dá as palavras às pessoas que a pedem e impede que outras intervenham sem a ter pedido. Estimula os participantes e convida-os a reagir e a exprimirem-se. Chama a atenção para o assunto que está a ser debatido, porque às vezes o debatedor muda, né, de assunto, então o mediador vai falar, né, direcionar o assunto. Quando as intervenções dos participantes fogem ou mesmo controla o tempo e no fim convida a que tirem conclusões. Então esse é o mediador. Os debatedores são aqueles que vão apresentar as ideias, expõem suas ideias e tentam convencer os interlocutores, fazendo uso de argumentos, razões e explicações. E o público, que são as pessoas que assistem ao debate. Podem fazer perguntas aos debatedores e, se o moderador permitir, dentro das regras estabelecidas previamente. Pode também tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição. Então, para que aconteça o debate, então, é necessário que haja estes elementos, então. Muito importante, um debate é uma troca ativa, sem que se receba, ouvindo atentamente os outros e que se dá exprimindo as nossas convicções sobre os temas em discussão. Para tal é preciso saber ouvir. É muito importante isso, saber ouvir. Um debate regrado. Cada um tem o direito à expressão. Não se deve ironizar nem cortar a palavra.
mesmo que não se partir da opinião expressa. Deve-se respeitá-la e ouvir atentamente o que os outros têm para dizer. Ouvir bem é pensar no que o outro diz. Segundo ponto importante, praticar a expressão oral. Não se aproveita o debate se não estiver resolvido a tomar a palavra. Esta é uma boa ocasião para se vencer a timidez. Então, este é o gênero textual chamado debate regrado. Aí vem a sugestão aqui no Para Saber Mais, e que eu vou deixar aí no blog para você assistir, que é o filme O Grande Desafio. Então vamos à correção das atividades. Número 1. O que você entende por debate regrado? Qual é a intenção desse gênero? Então, se você retornar aqui ao texto, eu até já deixei marcada a resposta. O debate regrado é um gênero oral em que duas ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre duas ideias diferentes. Então, aqui nesta parte da matéria, você encontra a resposta para a questão número 1. Então, vamos colocar aqui no espaço apropriado, que o debate regrado é um gênero oral em que duas ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre duas ideias diferentes, levantando argumentos que defendem a sua linha de pensamento. Vamos para a questão número 2. Por que esse gênero tem o nome de debate regrado? Então, ele tem esse nome porque, como o próprio nome indica, segue determinadas regras que foram dadas antes de o debate começar. Está lá escrito na matéria. Como o tempo de fala e direito a réplicas e tréplicas. Número 3. O debate regrado pertence ao gênero textual oral. Então, é uma afirmação. Justifique a afirmativa explicando a diferença do texto oral e texto escrito. O texto oral é aquele que utiliza a palavra falada. Já o texto escrito é aquele que utiliza a palavra escrita para transmitir a informação. Como no debate se utiliza a palavra falada, ele pertence ao gênero oral. A próxima é a número 4. A diferença entre conversa e debate, qual? A sugestão que eu coloco aqui como resposta é que uma conversa pode ser simplesmente uma troca de palavras, sem o objetivo de expor ideias. Já o debate, já em um debate, o debate regrado, é uma troca ativa, em que se recebe ouvindo atentamente os outros e em que se dá uma opinião, expressa-se ideias, exprimindo as nossas convicções sobre os temas em discussão. Próxima questão é a questão número 5. Marque a alternativa incorreta. Então, qual está incorreta em relação ao debate regrado? Letra A. O debate tem a finalidade de desenvolver as capacidades argumentativas, além de contribuir para cultivar valores como respeito pela opinião do outro e cuidado com o ato da fala. Então, esta está correta. Então, não é para marcar, pediu a incorreta. Letra B. Durante o debate, não se deve ironizar, gritar, gesticular, nem cortar a palavra do outro. Então, esta está correta. Então, não é para marcar esta, pediu foi a incorreta. Letra C. O debate regrado é proibido durante o período eleitoral. A alternativa incorreta é a letra C, porque durante o período eleitoral, o debate regrado não é proibido. Então, é necessário que tenha esse debate para que os leitores conheçam seus candidatos. Ele não é proibido. Aqui falou que o debate é proibido, então ele não é proibido durante o período eleitoral. Então, resposta incorreta, letra C. Não basta apenas ter uma opinião sobre um assunto.
mas é preciso saber expor, falar sobre a opinião e argumentar. Então está correta, ela não é a alternativa incorreta. Então a resposta da número 5 é a letra C. Vamos marcá-la aqui. Ela então está incorreta em relação ao debate regrado. Número 6. A número 6 diz o seguinte: a partir da imagem, podemos definir que as posturas dos debatedores estão corretas? Justifique sua resposta. Então aqui na imagem, até o primeiro, né, esse aqui do lado esquerdo, até poderia estar correta. Mas o outro debatedor tem uma postura incoerente com um debate. Então eu coloquei aqui como sugestão de resposta, observando a imagem, que não há uma postura correta, pois um dos debatedores está numa postura de ameaça e intimidação, né, apontando o dedo para o outro debatedor. Além de parecer estar com um tom de voz elevado, que é demonstrado pela boca dele muito aberta, e a expressão de suas sobrancelhas. Então, desta maneira, né, não há uma postura correta ali entre os debatedores. Eu fico por aqui, bons estudos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!